Feliz sábado, sejam todos bem-vindos. E sou muito feliz aqui que a gente possa ter nossa classe virtual. A gente está distante, mas está pertinho de certa forma, né? A gente vai conversando aqui, gostoso, dá para usar recursos visuais e tal. Não é a mesma coisa do que estar presente na igreja, mas é um recurso válido e bom para a gente se ver e estudar bastante aqui. Eu queria começar com uma oração e eu queria pedir para o meu pai fazer oração, Antônio João, fazer oração para a gente iniciar o nosso estudo de hoje. Vamos orar? Pode orar. Vamos orar. Então vamos ficar em reverência. Querido Pai que está nos céus, agradecemos ao Senhor por mais este sábado, reunião da igreja. mais esse sábado bonito que estamos recebendo do Senhor. Nesse momento vamos iniciar a nossa lição de Escola Sabatina, vamos falar um pouco da vida do Senhor, da vida dos apóstolos. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, inteligência para podermos falar da melhor maneira possível. Que tudo que a gente fale aqui seja para a glória do Senhor. Esteja conosco a todo instante, através do Teu Santo Espírito. São bênçãos que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pessoal, a lição desse trimestre está bem legal, né? Uma lição bem assim, como é que eu posso dizer? É uma lição bem motivacional, motiva a gente, assim, né? Motiva a gente a testemunhar, motiva a gente a fazer o trabalho de levar Jesus para as pessoas. E mais que um trabalho, é um privilégio nosso, né? A gente poder tá partilhando do evangelho com as pessoas. Eu queria compartilhar com vocês aqui antes, não compartilhar, não na tela, compartilhar só um verso que eu estava estudando essa semana aqui, que ele é muito legal para isso daí, é o Salmo 40, para a gente entender um pouco do testemunho. Não está na lição, não está, por isso que eu estou compartilhando antes com vocês, que eu estou fazendo um plano de ler os Salmos e ler a Bíblia, né? De uma forma mais pausada, tá bom? Então, eu acho até assim que vale a pena, viu? Uma dica para vocês. Tem aquela leitura que a gente faz, né, para completar o ano e tal, mas vale a pena ler devagar também, tá? Vale a pena a gente pegar e parar, meditar num capítulo e olhar e ver o que Deus está falando para a gente. Eu achei muito legal o Salmo 40, eu vou ler o verso de 1 a 3 aqui, tá bom? Só para a gente começar com esse pensamento aqui, ó. O verso diz assim, ó: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Olha que legal, gente. Esse verso aqui foi escrito num contexto específico ali por Davi, né, de livramento e tal. Mas não é certinho a experiência que Deus faz com a gente, para depois a gente testemunhar para os outros. Deus me tirou de um poço de perdição, de um poço de lama ali, e aí me pôs um cântico novo nos lábios. Agora eu sou outra pessoa, estou com outro sentimento, e as pessoas vão ver essas coisas, temer a Deus e confiar em Deus. Não é a experiência do cristão? O mais forte testemunho que a gente pode dar é a nossa própria experiência, viu, gente? É a gente falar o que Deus fez por nós. A maneira mais eficaz de levar alguém para Jesus é esse alguém saber o que Deus fez por nós e que Deus pode fazer a mesma coisa pela pessoa. De certa forma, a experiência do apóstolo Paulo, que a gente estudou semana passada, foi assim, né? Ele estava falando, ó, Deus me tirou de um caminho totalmente errado, eu estava errado, estava afundando na lama ali, e Deus me levou para uma nova vida, um novo cântico, e as pessoas vêm e vão passar a confiar em Deus. Muito bonito esse texto aqui, e eu estou lendo devagarinho, isso daí está sendo inspirador para mim. Façam isso, tá bom? Venham meditando no que o verso quer dizer, no que Deus está querendo dizer para nós, que você vai ver que Deus vai falar no seu coração na hora que você estiver lendo. Bom, pessoal, a lição dessa semana aqui, que nós estamos recapitulando hoje, é olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Ela fala um pouco aqui sobre o método que Jesus tinha e como Jesus enxergava as pessoas na hora de levar a palavra da salvação para essas pessoas, né? Então, Jesus é o maior exemplo. Aqui a lição até coloca assim, é o ganhador de almas por excelência. E é fantástico a gente ver Jesus ali, como em cada situação ele tinha uma postura correta para a situação, a palavra certa, o comportamento certo ali. Parece que ele nunca
nunca era pego de surpresa ou nunca ele não sabia como reagir a uma situação. Sempre estava preparado e sempre enxergava as pessoas de uma maneira particular, de uma maneira que ajudava que as pessoas conseguissem que o evangelho fosse relevante para a vida delas. Então, a gente vai tentar estudar aqui, através de algumas histórias, as características aqui de Jesus que a gente pode copiar, que a gente pode imitar, para que a gente também consiga atingir as pessoas como Jesus atingia. A gente vai ver assim que as pessoas pensam, às vezes, que você tem que ter algumas características para poder evangelizar as pessoas, que elas são mais importantes. Mas a gente vai ver que não é. Por exemplo, as pessoas pensam que eloquência é muito importante, né? Eu tenho que ser uma pessoa que sabe falar direito. Eu tenho que ser uma pessoa que tem um bom estudo, né? Uma formação acadêmica boa, para eu conseguir atingir mais pessoas, ou atingir melhor as pessoas. Um conhecimento formal, ou eu tenho que ter recursos, né? Eu tenho que ter muito dinheiro, ou recursos audiovisuais e tal. A gente vai ver aqui pelo exemplo do próprio Jesus e dessas histórias aqui, que essas características, apesar de serem boas e ajudarem, elas não são as principais. Vai ver assim que sensibilidade, a gente conseguir captar o que a pessoa precisa ali, é muito mais importante do que eloquência, por exemplo. Envolvimento ali, você conseguir se envolver com a pessoa, sentir a necessidade dela e se envolver próximo, ficar próximo a essa pessoa, é muito mais importante. Renúncia, que é a renúncia da gente, das nossos próprios interesses em favor do interesse da pessoa, isso também é muito importante. Então, é muito mais importante do que eloquência, conhecimento, uma formação específica ou recursos financeiros, são esses recursos de sensibilidade aqui. A gente vai ver que Jesus era assim. Jesus, ele se aproximava das pessoas e ele percebia o que as pessoas precisavam. Ele notava a necessidade das pessoas ali. Ninguém passava despercebido nos olhos de Jesus. Você pode ver que tinha algumas pessoas que eram invisíveis ali para a sociedade, e eles passavam nem enxergavam. Uma pessoa que estava à beira do caminho, uma pessoa que estava esperando outra coisa. E Jesus percebia a pessoa que estava à beira do caminho, percebia a pessoa que estava em cima da árvore, escondida para ver ele sem ninguém notar. Jesus percebia as pessoas que eram os invisíveis. Na sinagoga, ele percebeu a mulher que estava lá no fundo, encurvada. Jesus estava atento ali, ele via os invisíveis. E ele tratava essas pessoas com amor, com sinceridade. Via o que elas precisavam e dava amor para elas. E enxergava as pessoas com outros olhos, né? Com outros olhos. Ele via os potenciais das pessoas. E Jesus era irresistível, né? As pessoas que tinham contato com Jesus nunca mais saía a mesma pessoa. Então a gente vai aprender aqui na lição como olhar as pessoas pelos olhos de Jesus, como ver da maneira que Jesus via. Eu já adianto para vocês que para a gente olhar as pessoas e enxergar com os olhos de Jesus aqui, é preciso a gente ter um coração ligado ao coração de Jesus. Tá bom? Só vai conseguir que os olhos enxerguem do jeito que Jesus enxergava se o nosso coração estiver ligado ao coração de Jesus. Jesus estiver preenchendo o nosso coração. Então, eu preciso de um coração ligado ao dele. Preciso que ele viva em mim para que eu olhe como ele olhava. Tá bom? E a gente vai ver assim que existem algumas traves também. Algumas traves que impedem a nossa visão de enxergar direitinho como Jesus quer. Essas traves são os preconceitos e as maneiras que a gente tem de pensar preconcebidas, que a gente julga os outros antes, às vezes, e já fala assim, isso não dá certo, isso não dá. Então, a gente vai aprender como é que Jesus fazia aqui. A primeira história que a lição traz aqui é de um homem cego que Jesus curou. Um homem de Betsaida aqui. Um cego em Betsaida. Eu vou até ler o verso com vocês aqui, porque eu quero destacar alguns trechinhos dessa história. Então, o verso, quem quiser acompanhar, está em Marcos 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 22 até o 26. Um trechinho curto. Eu vou ler todos aqui para a gente tirar algumas lições dessa história aqui, de tudo que Jesus fez aqui, tá bom? Marcos 8, 22 até o 26. Quem pode ler para nós aqui? Quem que é o leitor da nossa classe aqui? Pode ser, Lucilene? Você? Posso. Marcos 8, 22 ao 26. Pode ler? Pode. A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos,
e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Legal. É uma cura de um cego. Jesus curou muitas pessoas, né, na Bíblia, e muitos cegos aqui. Mas essa cura tem alguns elementos aqui comuns às outras e alguns elementos particulares. Antes de a gente falar sobre Jesus, eu queria destacar uma outra coisa antes aqui, que está no verso 22 aqui, né? Que Jesus chegou em Betsaida, que era uma cidade ali da Galileia, né? E esse cego foi curado por Jesus. Como é que ele chegou até Jesus? Como é que ele chegou ali? Como é que ele fez para encontrar Jesus e alcançar ali a cura? Como é que o contato de Jesus com ele? Como é que foi o contato dele com Jesus ali? Alguém levou ele. Ele foi levado por alguns amigos, né? Olha que interessante. Aqui fala assim que os amigos, não fala que é amigo, fala lhe trouxeram, né? Supõe que era amigo, né? Se fosse inimigo não ia levar. Mas algumas pessoas levaram esse cego até Jesus. Nem sei se ele sabia quem era Jesus, se ele tinha um conhecimento, talvez ele tivesse, talvez ele tenha pedido para as pessoas, talvez as pessoas tenham indicado Jesus para ele, ou vamos te levar até um homem. Não fala aqui como é que aconteceu, mas o fato é que muito importante nessa história foi essas pessoas que fizeram esse contato, levaram o cego até Jesus. Eles levaram a pessoa até Jesus, eles tinham fé que Jesus podia fazer algo por aquele homem. Então, essa cura aqui já começa com um elemento crucial da pregação, do evangelho, do contato das pessoas com Jesus, que é algumas pessoas precisam ser levadas até Jesus. Algumas pessoas, de repente, dão um estralo na cabeça, ouve alguma coisa assim, vai. Sempre tem algum meio, né, que faz com que a gente abra os olhos para Jesus. Mas, muitas vezes, a gente tem que levar, até a lição coloca aqui, nas asas da nossa fé. Lembra aquele paralítico também, que eles tiraram o telhado e desceram ele ali? E também foi levado pelos amigos dele ali. Então, muitas vezes, as pessoas têm que ser conduzidas até Jesus. Possivelmente sozinho, ele, por ter problema de visão, ele teria muito mais dificuldade, talvez nem conseguisse encontrar Jesus. Então, existem pessoas que conduzem as outras até Jesus. E esses são muito importantes. Esse é um papel que a gente tem que ficar atento. Olhar as necessidades das pessoas e tentar conduzi-las até Jesus, para que Jesus trate dessas necessidades. Uma outra coisa que a lição destaca aqui, além da palavra trazer, é rogar. Na hora que chega ali até Jesus, diz que eles rogaram que o tocasse. Eles rogaram. Então, foi um pedido ali, uma súplica para Jesus, né, que o tocasse. Com certeza eles pediram para Jesus porque eles sabiam que Jesus, duas coisas, tinha o poder para curar o cego, então eles sabiam do poder de Cristo para transformar aquele cego, e a segunda coisa, que eles sabiam o desejo de Jesus. Assim, com certeza, se a gente levar esse cego e pedir, Jesus vai querer curar esse homem. Então Jesus tem o desejo e o poder necessário para ajudar as pessoas, para transformar as pessoas. Só que às vezes a gente tem que levar essas pessoas. A nossa função é a gente ser instrumento ali para levar as pessoas até Jesus e propiciar com que elas possam ser transformadas por Jesus. Legal isso, né? Mas, que sobre Jesus aqui, ó. Sobre Jesus. Olha como é que a gente pode entender o que Jesus fez. Bom, primeiro eu queria falar do cego aqui. Esse cego, vocês acham que ele era cego de nascença ou era um cego que ficou cego no decorrer da vida? Quem arrisca? Eu acho que é um cego de nascença, porque ele viu pessoas como... Não é de nascença não, que ele viu pessoas como árvores andando, então não era de nascença. Essa é uma evidência, né? Na hora que ele abriu o olho, ele viu as pessoas e falou assim, as pessoas parecem árvores. Se ele fosse cego de nascença... Eu não saberia como é que era a árvore. O que é árvore, o que é pessoa, o que é isso, o que é aquilo, né? Então, outra coisa é o seguinte aqui, ó, no verso 24, fala assim, ó, recobrando a vista. Recobrando a vista significa o quê? Voltando a enxergar. Teve vista um dia
perdeu a visão e depois recobrou a vista. Então, tudo indica que ele foi uma pessoa que nasceu com visão, não sei que tipo de visão, se era boa ou tinha algum problema já, mas que propiciava que ele conhecesse as coisas. Depois, no decorrer da vida, ele perdeu a visão. Então, ele foi uma pessoa que perdeu a visão e recobrou. Só para a gente refletir um pouquinho. Eu não sei se vocês já passaram por algum tipo de brincadeira, assim, que amarrou os olhos e não via mais e tal. Todo mundo brincou de cego já, né? Quando era criança e tal. Mas a gente não sabe realmente o que é ser cego, né? O que é não ter a vista. A gente só brinca ali e tal, mas logo a gente pode tirar e ver, a gente já conhece as coisas. Mas o que vocês acham aí que é pior? Ou que, assim, os dois são ruins, mas vocês acham que é mais dramático para a pessoa? Nascer sem ver ou ver e perder a vista? Eu acho que é ver e perder. Por que vocês acham isso? Porque eu convivo com isso na minha família. Eu sei que é muito triste. Né? Eu tenho um irmão praticamente tá cego, ele nasceu, ele enxergava bem. Depois de uma certa idade, ele perdeu a visão. E agora ele não enxerga. É muito triste. De certa forma, né? As duas situações são tristes e não são boas, né, para a pessoa. Mas a pessoa que já nasce assim, de certa forma, ela já nasce e já desenvolve toda uma adaptação para isso daí, né? Ela não sabe o que é enxergar. Agora, me parece, né, mais triste você ter enxergado, ter visto todas as coisas e, de repente, você não enxergar mais. Então, essa era a situação daquele homem ali. Uma situação que ele tinha perdido a vista, né? Então, tinha uma situação mais impactante, parece. Talvez a palavra seja essa, né? Traz mais impacto na vida da pessoa, ela já ter enxergado um dia e perder a visão, do que ela já ter nascido nessa situação infeliz, né? E olha como é que Jesus curou esse homem aqui. Primeiro de tudo aqui, que antes dele curar o homem, o que ele fez? Que no verso 23 fala, tomou o cego pela mão e levou ele para fora da aldeia. Eu acho interessante destacar isso daí também, que Jesus não fazia as coisas, vou fazer aqui de qualquer jeito. Jesus tinha todo um cuidado especial com a pessoa. Ele levou o cego para fora da aldeia, ali num lugar mais tranquilo, talvez. E de que forma que ele levou? Segurando pela mão. Conduziu ele pela mão, assim. Foi, pode vir aqui, tocou no cego, foi gerando uma confiança naquele homem de que ia fazer uma coisa boa por ele, né? Ele não curou de qualquer forma. Então, Jesus, ele tinha o cuidado em não fazer as coisas de qualquer jeito. Ele fazia as coisas da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Ele levou o cego para fora da aldeia, diz ali que ele aplicou saliva nos olhos, impôs as mãos sobre aquele cego, e aí perguntou, você vê alguma coisa? Aí ele fez a resposta que a Kelly falou, né? Aí eu vejo os homens como árvores, né? Então, aí depois Jesus fez um segundo passo ali, e de novo pôs as mãos no olho do cego ali, e aí ele passou a ver tudo nitidamente. Eu queria perguntar para vocês aqui, ó, por que vocês acham que Jesus fez essa cura? Essa é a única cura que tem aqui na Bíblia, relatada em duas etapas. Em duas etapas. Quem já parou para pensar sobre isso? Por que Jesus não fez direto, igual ele fez os outros cegos? Ele fez em duas etapas essa. O que vocês pensaram sobre isso aí? Olha, Leonardo, eu passei a semana inteira pensando nisso aí, sabe? Também. Interessante. Eu nunca tinha observado esse segundo toque. Depois eu fiquei pensando, né? Por que será que Jesus fez assim? Mas sempre tem uma lição, né? Tudo que Jesus faz tem uma lição. Pode perceber, tudo que Jesus faz, que Jesus cura ou fala com as pessoas, sempre tem uma lição. E eu ouvi vários comentários de vários irmãos aí, achei todos eles interessantes. Mas o que eu achei interessante aqui, está na lição do dia seguinte, aqui, da segunda-feira. Você vê que Jesus, quando chega na Samaritana, ele começa a conversar com ela. Agora, você percebe que os judeus não se davam com o samaritano. Isso é bem conhecido de todo estudante da Bíblia. Eles nunca se deram com os samaritanos. E Jesus estava ali conversando com aquela mulher. Quando os discípulos chegaram, viram ali ele conversando com a mulher, e eles não conversavam, eles não iriam conversar com a mulher, porque a mulher era samaritana. Então, o que Jesus fez? Jesus abriu os olhos, porque os judeus enxergavam o samaritano como árvore, entendeu? Como objeto. Eles não enxergavam o samaritano como gente, como pessoas, como irmãos dele, como objetos.
Então, o que eu pego aqui é que Jesus teve que dar o segundo toque nos seus discípulos para que eles pudessem enxergar bem que todos são iguais perante Deus. E aí essa lição por mim mesmo. Legal, muito bem. Alguém Também, pensou mais? Kelly? Também, eu fiz que nem o seu Antônio João, fiquei pensando como eu levo a mensagem às pessoas. Como eu sou uma pessoa ansiosa, eu já quero levar a mensagem, já falar o que acontece, falar tudo de uma vez. E eu percebo ali que ele estava ensinando para os discípulos, calma, gente, vamos por etapas. Vamos devagar, vamos mostrar a mensagem para as pessoas devagar. Então, isso daí me ensinou que eu tenho que chegar primeiro com o amor de Jesus, depois vou seguindo todas as etapas, que são as doutrinas, né? Isso daí posteriormente, futuramente. Então, aí eu percebi isso daí, que Jesus está falando, gente, vamos devagar, vamos por etapas. Legal, muito bom. Silene. Eu também penso assim, que às vezes quando a gente precisa de uma bênção, nem sempre a gente está preparado para receber aquela bênção assim, total, como a gente quer. Então, às vezes, Jesus prepara a gente primeiro para, quando a gente receber, realmente ser uma bênção, e não uma maldição na nossa vida. Muito bom, verdade. Pessoal, só antes de eu explicar, essa reunião aqui, ela vai cair daqui 9 minutos e meio, tá? Caindo, é só voltar no mesmo link, tá bom? Voltem rapidinho, já habilita tudo e a gente continua, tá bom? É o seguinte aqui, tem algumas coisas pra gente pensar antes aqui, ó. Tem pelo menos, depois eu tenho que contar certinho aqui, eu tinha que ter tido mais cuidado assim, de contar certinho quantos tem, mas tem pelo menos 7 cegos que Jesus curou. 7 pessoas cegas ali na Bíblia. E se você for ver, cada um, ele teve uma abordagem diferente com aquela pessoa, aquele cego. Ele teve uma abordagem de um jeito com um, de outro jeito com o outro. E Jesus, embora fosse todos cegos, ele usou métodos diferentes para curar cada um. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar antes. Eu já vou explicar por quê. O segundo, Jesus teria poder para curar de uma vez só, se ele quisesse esse cego aqui? Tem, como ele fez com outros, curou de uma vez só, né? Então, a questão aí não era problema com a capacidade ou o poder de Jesus. Então, eu vou explicar o que eu penso. Não tem uma explicação na Bíblia do porquê disso, entendeu? A gente tem que entender pela experiência aqui, tá bom? É o seguinte, todas as curas de Jesus, como eu já disse, elas eram feitas não de qualquer jeito. Jesus pensava como ia fazer. Sempre ele queria ensinar alguma coisa pelas curas e pelo método que ele fazia. O método que ele fazia. O fato dele ter abordagens diferentes para pessoas que estavam cegas, diferentes cegos ali, mostra que não existe uma só forma de Jesus, da pessoa ser transformada por Jesus. Jesus faz de uma maneira personalizada. Ele faz da maneira que ele sabe que é o melhor para cada indivíduo. Então, para um indivíduo é de uma forma, para outro indivíduo é de outra, para outro é de outra. Então, Jesus ele aborda de uma maneira pessoal as pessoas, tá bem? Pessoal. Se você for pensar no cego Bartimeu, por exemplo, como é que ele foi curado? Jesus falou e ele foi curado. Nem pôs saliva, não pôs a mão, nada. Já em um momento, de imediato. Aquele cego de nascença de João 9, Jesus aplicou a saliva, mas ele não foi curado de imediato. Falou assim, agora você vai até o tanque de Siloé e se lava, e depois ele foi curado. Então ele precisou dar uns passos antes ali, né? Exercitar a fé dele. Esse daqui foi em duas etapas ali. Eu entendo que Jesus estava demonstrando ali que as pessoas são diferentes no recebimento da luz que vem de Deus, o recebimento da verdade, da mensagem, entendeu? O recebimento do conhecimento da salvação, da luz de Deus, é diferente para cada pessoa. Então, para esse homem aqui, Jesus apresentou de uma forma gradual. Foi necessário para ele uma experiência continuada. Primeiro ele enxergou um pouco, depois ele enxergou mais nitidamente. Então, para algumas pessoas, eu penso que é diferente mesmo. Algumas pessoas enxergam, não tem a visão aberta de uma vez. Conhecem a Jesus, conhecem um pouco da verdade, recebem a luz um pouco, depois vai aumentando e vai melhorando, se tornando mais nítida. Então, eu entendo que isso daí é uma lição válida. Essa é uma lição válida porque foi em 2 toques aqui, tá bom? Algumas pessoas recebem a luz de formas diferentes, de forma gradual, e é necessário uma relação continuada, um toque continuado. Continuar apresentando Jesus para que ela se desenvolva no conhecimento da verdade, tá bom? Mas todas as lições que foram apresentadas aqui pelos irmãos
foram de uma maneira diferente, mas todas são válidas e todas são Sim. interessantes. Sim, eu só complementei aqui. Então, Jesus, ele deu um segundo toque ali para aquele homem passasse a enxergar mais claramente. Até tem um outro fato aqui também, que até a lição destaca aqui embaixo, nesse dia aí, que é Jesus uniu o cuidado médico com o cuidado espiritual. Então, ele satisfez uma necessidade física do indivíduo ali e depois uma necessidade espiritual. Ele deixou primeiro, ele dá esse primeiro passo físico e depois ele fez a cura espiritual ali, né? Então, atendeu as duas áreas ali, as duas áreas do indivíduo. Se você pegar, eu trouxe uma imagem aqui, vou pedir para a Sara colocar. Todos os indivíduos têm uma espécie de hierarquia. É um estudo que um indivíduo fez aqui. Você vira o celular de lado aí agora. Não tá... Bom, tem que dar um pouco de zoom aí, Sara. Puxa um pouquinho aí. Ou a pessoa pode dar o zoom também, tá bom? No celular. Vixe, ficou até meio... Eu não sei se tá enxergando nítido aí, gente. Então, tá bem? Normal. Tá bom, tá boa a visão, assim, tá boa. Tá bom, então. Para mim, tá. Ó, esse indivíduo Maslow aqui, ele fez um estudo sobre as necessidades do ser humano. As necessidades do ser humano. Assim, existem algumas divergências sobre alguns tópicos aí, pensamentos diferentes e tal, mas de certa forma, a ideia é a seguinte. Você tá vendo aqui na pirâmide aí, né? Depois a Sara vai passando o mouse onde eu vou falando aí. Como é que você faz se você quiser chegar no topo de uma pirâmide? Você tem que passar primeiro pelos níveis inferiores, né? Então, você começa, fiz uma flecha do lado esquerdo aí, de baixo para cima. Então, essa pirâmide das necessidades aí, das necessidades mais básicas embaixo, e depois no segundo nível, terceiro, quarto, quinto, e vai lá para cima, as últimas necessidades. A ideia dele é a seguinte, que a gente só consegue correr atrás de satisfazer uma necessidade depois de a gente ter passado o primeiro nível. A necessidade do segundo nível, eu só consigo sentir necessidade dela e correr atrás dela depois que estão satisfeitas do primeiro nível, as mais básicas. Ó, a do primeiro nível aí são as fisiológicas. Quais são? Comida, água, sono, repouso, excreção, as necessidades fisiológicas da pessoa. O que ele quer dizer com isso? Eu só vou sentir as próximas necessidades, por exemplo, ali tem as necessidades de estima lá da pessoa, no quarto nível, que é a necessidade de aprovação, a necessidade de reconhecimento pela sociedade. A pessoa não vai pensar nesse tipo de necessidade, não vai sentir necessidade disso antes dela ter satisfeito, por exemplo, se ela estiver passando fome. Eu não sei se vocês... está ficando fácil de entender aí, mas é um nível, uma hierarquia. Eu só consigo passar para o próximo nível, sentir as próximas necessidades depois que eu for satisfeito. Kelly, você me chamou? Não, só estava aqui falando da pirâmide para a Cremilda. Tá ótimo. Então, gente, é o seguinte... O que quer dizer? Ó, a próxima, depois da fisiológica, aqui, próxima base, segurança. Então, a pessoa tem que sentir segurança para viver, liberdade, que ela não vai ser violentada e etc. Ela tem necessidade disso. Só que se ela estiver passando fome, ela não vai sentir necessidade disso nesse momento. Primeiro tem que matar a fome para sentir a próxima, social, necessidade de relacionamento ali com família, com os amigos, com os grupos sociais, né, com a comunidade. E a quarta aqui é a necessidade de estima e a última a necessidade de autorrealização, que é o crescimento pessoal, a moralidade. Então, onde está a religião nisso tudo aí, como uma necessidade para as pessoas? De acordo com as pessoas aqui, é o que eu falei, pode ter algumas controvérsias aí, onde está, onde não está, mas aqui ele colocou a religião aqui como na necessidade de autorrealização, ou seja, a pessoa vai sentir necessidade religiosa depois que ela já tiver a fome satisfeita, tiver matado a vontade de beber água e etc. O que isso quer dizer? Que se a gente chegar com uma pessoa e apresentar religião para ela estiver passando fome, a cabeça dela nem vai muito sentir que aquilo é relevante para a vida dela. Discordando ou não da pirâmide aí, o fato é que nós deveríamos levar a religião para as pessoas todos os níveis dessa pirâmide. Ela sumiu aqui, não sei se a Sara tirou. Tirou? Tá. Em todos os níveis dessa pirâmide aí. Vai lembrando da pirâmide na cabeça. É o seguinte... Todos os níveis dessa pirâmide tem que ter. Então, nas necessidades básicas, nós temos que... Se a gente quer levar a religião para a pessoa, a gente tem que chegar e atender a necessidade básica da pessoa. A pessoa está passando fome, está com uma dor, eu tento ministrar a essa necessidade da pessoa. Eu vou lá, tento fazer a fome dessa pessoa não existir mais. Eu não sei quem já teve uma pedra no rim. Quando você tem uma pedra no rim e está sentindo dor, você não consegue pensar em mais nada. Fala assim, eu tenho um trabalho para fazer amanhã, eu tenho que fazer tal coisa.
acabou. Qual é a necessidade imediata daquele momento? É fazer passar aquela dor, não é? Fazer passar aquela dor. Então, tem que ministrar a necessidade da pessoa. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então, segue-me. Legal, né, essa frase? É exatamente o método, depois eu mando para vocês, o método que Jesus usava. Ele sentia as necessidades das pessoas e aí ele ministrava essas necessidades, então a pessoa estava com o coração aberto e mais apta a entender melhor ali a mensagem que Jesus tinha para ela ali, tá bom? Vamos continuando aqui, pessoal. Então a gente tem que também estar atento, a gente tem que oferecer às pessoas uma religião que atenda às necessidades delas. A gente tem que oferecer às pessoas uma religião que satisfaça todos os níveis. E Jesus pode satisfazer todas as necessidades. E aí Jesus vai estar ali como uma pessoa, como o centro da vida da pessoa, né? Como o que atende a pessoa e tudo que ela precisa. Pessoal, aqui na próxima lição, a próxima história, a história da mulher samaritana junto ao poço. Só para a gente entender aqui o contexto aqui, os judeus e samaritanos não se davam muito bem. Eu vou passar a Sara para a administradora de novo. Sara, posso te passar agora? Não, vou passar depois da imagem. Os judeus não se davam muito bem com os samaritanos, porque lá no ano 700 a.C., quando os samaritanos ali, o reino do norte foi levado cativo, o rei da Síria trocou ali os habitantes de Samaria, deixou só as pessoas mais pobres ali, trouxe gente de fora, e nessa mistura aí, aconteceu uma mistura da religião também. Então, os samaritanos passaram a adorar, ao mesmo tempo que eles adoravam o Deus verdadeiro, adoravam ídolos e tal. Teve até alguns problemas ali no começo, acabaram misturando o culto do Deus verdadeiro com o culto pagão ali, tá bom? Mesmo depois, quando eles tentaram retornar para o Deus verdadeiro, levaram os sacerdotes para lá e tal, ainda eles misturaram práticas erradas, então estava misturada a religião. Isso gerou um confronto ali, os judeus não gostavam disso daí, eles queriam manter pura a religião deles, e eles tiveram ali uma desavença e se separaram. A animosidade foi crescendo tanto que os judeus passaram a execrar ali. Samaritano era uma coisa, era um xingamento. Uma certa vez Jesus estava conversando com eles e falou assim, você é um samaritano. Xingaram Jesus, entre aspas, de samaritano. Então acontecia que eles não se comunicavam, era um pecado. O nacionalismo judeu não deixava eles se comunicarem. Inclusive, Sara, pode pôr o mapa aí? Quando os judeus tinham que ir para ir para Galileia, eles tinham que passar, para poder chegar na Galileia, eles tinham que passar, olha o mapinha aqui, que vai aparecer na tela, deixa o celular em pé mesmo, que é melhor isso daí. Vocês veem aí, ó, tá em espanhol, mas tá bom. Judeia, embaixo, em verde, Samaria, em amarelo, e a Galileia em cima. Então, quando os judeus queriam sair de Jerusalém e ir para Galileia, o caminho mais lógico era essa primeira flecha, essa flecha reta aí, passa o mouse, Sara. Essa flechinha reta, você passava por dentro de Samaria. Só que muitos judeus, para evitar qualquer contato com os samaritanos, eles passavam pelo segundo caminho aí, o caminho curvo aqui, ó. Eles iam, atravessavam o Jordão, ia pela Pérea e depois voltavam para Galileia, para você ver como é que era a situação deles com os samaritanos. Então, nessa história aqui, Jesus usou o caminho ali da linha reta ali, ó. Ele saiu e passou por dentro de Samaria. E lá perto de Samaria, da cidade de Samaria, na região da Samaria, numa cidade chamada Sicar, Jesus encontrou com essa mulher ali junto ao poço e devagarinho ele foi falando até atingir o coração dessa mulher. Não vou contar muito a história aqui, porque eu quero mais falar sobre o modo como Jesus tratou essa mulher. Então, eu vou até pedir a participação da Cibele. Pode tirar a imagem, Sérgio? Cibele, até pedir para você quais foram as impressões aí que você teve e quais lições ele tirou do modo como Jesus se comportou ali no tratamento com essa mulher ali junto ao poço. Era uma mulher samaritana que os judeus não se comunicavam. Jesus começou a puxar uma conversa com ela. O que você aprendeu ali do modo como Jesus tratou e do modo como os discípulos trataram? Então, Leonardo, eu acho que assim, nenhum de nós conseguiríamos agir com a samaritana como Jesus agiu, né? Porque ele ignorou totalmente o fato dela ser samaritana
a religião, o preconceito religioso, né? E, assim, nem os discípulos dele entenderam por que ele falava com a mulher samaritana. Na verdade, ele sabia como que ela era, mas ele não se importou com isso, não. Ele queria, na verdade, saber onde ele poderia levá-la com aquela abordagem. Ele ignorou tudo que pudesse, todos os preconceitos que pudessem deixar que ele chegasse a ela. Então, eu acho assim, como você falou, é difícil a gente enxergar com os olhos de Jesus, como ele enxerga as pessoas, como ele enxergava. E para isso a gente tem que estar com o coração totalmente entregue a ele, ligado a ele, porque de outra forma não tem como. E na maioria das vezes a gente não é assim, né? Ele teve humildade, ele tratou ela com respeito, com dignidade, e é difícil para a gente agir assim com o próximo. Essa semana, colocaram um vídeo no grupo da igreja que falava uma conversa com Deus, entre Deus, né, e uma pessoa, um filho de Deus. E ele pedia para Deus, fez vários pedidos. E Deus, ele negou os pedidos, mas assim, ele justificava maravilhosamente e sabiamente o motivo por que ele estava negando aquilo. Ele queria que a pessoa entendesse qual que era a vontade dele. Aí, no final, ele pediu, Senhor, me ajuda a enxergar o meu próximo com os seus olhos e amá-lo como você nos ama. Aí ele falou assim, aí sim, agora você entendeu o verdadeiro sentido da vida. Então, eu acho que é isso, gente. Se a gente não olhar com os olhos de Deus, nós não vamos conseguir nunca acabar com o nosso preconceito e chegar às pessoas de maneira simples e poder levar para a palavra de Deus, a quem quer que seja. Às vezes a gente não sabe se a pessoa está precisando ou não. Sibeli, você falou a palavra-chave aqui, ó, da situação ali. A palavra preconceito. Preconceito. Tudo que tinha para os judeus, ali dos judeus em relação aos samaritanos e a mulher samaritana, era um preconceito. Eles já olhavam aquela pessoa, aquela mulher ou aqueles samaritanos, esse daí não vai dar certo. Salvação para essa pessoa, relacionamento, amor para essa pessoa não dá certo. Era fora, né? Tirou. Tinha um conceito formado antecipadamente, equivocado. E o que Jesus ensinou ali foi uma aceitação. Ele chegou, aproveitou a oportunidade que ele teve ali, aquela mulher estava num horário para tirar água ali, que não tinha ninguém mais. Então, isso já indica que ela estava tentando fazer de uma forma meio escondida ali o negócio. Ela já tinha alguns problemas dentro dela que mantinha ela afastada ali da sociedade. No decorrer da conversa, a gente percebe que a vida dela era moralmente, ruim, né? Tinha problemas ali que faziam com que talvez ela fosse tratada pejorativamente, fosse rejeitada. E Jesus ignorou todas essas coisas aí. Não é que ignorou. Jesus relevou essas coisas e passou a ter um contato com essa mulher, deixou, de certa forma, ela conduzir ali a conversa, mas ele foi, na verdade, conduzindo, deixando ela falar, mas ele conduziu o tema, até chegar no ponto que ele atingiu o coração daquela mulher. Então, primeiro ele demonstrou essa aceitação e abriu o coração da mulher para a mulher receber a palavra da verdade. Já os discípulos ali, na hora que a gente vê, embora eles não falaram nada, né, não tivessem falado nada ali na situação, o verso diz que eles se admiraram, né? Dentro deles eles acharam um espanto que Jesus conversasse com essas pessoas, esse tipo de gente. Então Jesus tratou ali a mulher como um ser humano que merece respeito, dignidade, e ele foi restaurando aos poucos essa mulher. E ele apresentou para ela um evangelho que libertou ela das amarras dela. Sabia que às vezes a gente tem algumas amarras que prende a gente e que o evangelho, Jesus, pode libertar? Algumas amarras do passado ou algumas amarras para o futuro. Né? Às vezes o nosso passado nos prende com o quê? Com sentimento de vergonha, de culpa, de tristeza pelo que a gente fez. Então Jesus chega ali, e qual que é o remédio de Jesus para isso daí? É o perdão, aceitação, chega com a mensagem de perdão. Então a gente tem que levar o evangelho para as pessoas para libertar elas dessa coisa que prendia elas no passado. Levar o perdão de Jesus para essas pessoas, levar a aceitação para essas pessoas. Às vezes a pessoa é presa pelo futuro, né? É o medo, é a ansiedade, é a tensão com o que vai acontecer, aquela insegurança. E Jesus chega também e traz para esse tipo de pessoa esperança, segurança. Né? A esperança é o remédio de Jesus para o futuro, para o medo do futuro. Então, essa lição de aceitação, Jesus trouxe essas coisas ao coração da mulher. E essa mulher pôde ser atingida ali de uma forma que o preconceito dos outros discípulos, das outras pessoas não deixavam.
para os discípulos, na cabeça deles, gastar tempo passando ali e conversando com essa mulher, eles se admiraram porque na cabeça era um desperdício. Um desperdício de tempo, um desperdício de oportunidade. O que está conversando com uma mulher samaritana? Olha que desperdício, um desperdício da graça de Deus ali, né? Mas para Jesus, nenhuma pessoa, gastar tempo com nenhuma pessoa é desperdício. Muito pelo contrário, ele estava ganhando uma mulher e essa mulher foi e ganhou outros ali. Diz que a cidade inteira veio ali depois e ela, através do testemunho dela, muitas pessoas conheceram e reconheceram a Jesus como o Salvador do mundo ali, né? E Jesus até chegou a falar para os discípulos ali que a colheita era muito maior do que o número de gente que tinha. Ou seja, vocês têm que abrir os olhos e ver que existe muito mais gente do que o mundinho de vocês ali para vocês levarem a palavra da salvação. Eu só uma outra coisa que eu destacar aqui antes de passar para a próxima história é que Jesus fala assim que às vezes uma pessoa vai colher onde o outro plantou, né? Um é o semeador, outro é o ceifeiro. Às vezes a gente tem vamos dizer assim, eu prego e ninguém se converte, né? Eu prego, falo e ninguém se batiza, dou estudo e a pessoa não aceita. Gente, o nosso compromisso com pregar o evangelho, com testemunhar, ele não tem que, ele independe dos resultados imediatos, tá bom? A gente tem que testemunhar independente do sucesso da nossa pregação ali naquele momento. O pastor até uma vez pregou sobre Jeremias, parece que ele pregou e não virou nada para ninguém ali. Ninguém acreditou e a nação acabou indo mal do mesmo jeito. Mas não é. Às vezes tem resultados futuros. Às vezes está plantando uma semente que outro vai colher lá na frente. Ou seja, o nosso compromisso não é pelo sucesso imediato, tá bom? Nós temos que testemunhar independente de ver ali naquele momento. Às vezes Deus está preparando o outro para vir colher aquilo que a gente plantou. Próxima tópico da lição aqui, comece onde você está. Comece onde você está. Às vezes a gente tem um anseio no nosso coração, assim, de pregar lá no outro continente, lá num lugar distante, e tudo isso é válido. Mas o que não pode é a gente esquecer que existe um campo fértil onde a gente está. Existe pessoas precisando do evangelho em lugares distantes, mas há muitas oportunidades onde a gente está. E às vezes a gente não tem como ir para um lugar distante, mas tem como atuar no lugar onde a gente está. Até gostei da frase que fala assim, ó, a gente tem que começar no ponto em que a gente está, porque não existe outra opção. Tem que começar onde está. Né? Aqui a lição cita o exemplo do André, o discípulo André, irmão de Pedro. Então, várias passagens demonstram um pouco o tipo de gente que era o André. Eu queria até que meu pai comentasse um pouco que tipo de pessoa era o André. Bom, o André, você vê que nos evangelhos mostra uma abordagem diferente de Jesus com o André, né? Segundo o evangelho de Mateus, Jesus encontra eles num barco, consertando os barcos, e Jesus diz assim, ó, vinde após mim, que é o versinho áureo dessa semana, né? Eu vos farei pescadores de homens, né? Mas João parece que vai mais fundo. Ele nos conta que André era um dos 2 discípulos de João Batista, que viu João Batista falar, ó, eis o Cordeiro de Deus, né? Então, André passou a seguir a Jesus, mas a primeira coisa que ele fez foi chamar o Pedro, o irmão dele. Quer dizer, é a mesma coisa que você acabou de falar. Muitas vezes a gente pensa que vai lá na África pregar o evangelho. E às vezes a pessoa que está do teu lado está precisando, a pessoa que está do teu lado, teu vizinho, um companheiro seu, está precisando que você leve ele a Jesus. Então, essa é uma das lições que eu tirei daí, dessa abordagem de Jesus, de André a Jesus, levando Pedro, o seu irmão, para conhecer ao Cristo Jesus. Certo? Então, eu vejo que André era uma pessoa mais extrovertida, porque existe outra passagem aqui, não só essa que ele levou Pedro, essa também de quando houve a multiplicação dos pães e peixes, certo? Houve essa multiplicação dos pães e peixes, Jesus falou primeiro com Filipe, né? Ele falou, mas onde é que vão arranjar dinheiro para alimentar esse povo todo? Havia ali mais ou menos umas 10 mil pessoas, né? Fala 5 mil, mas tinha mulheres e crianças, talvez. E naquele momento, Filipe não sabia o que fazer, mas André, como é que ele soube que tinha aquele rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixes? Como é que ele soube? Obviamente, ele era uma pessoa que estava ali interessada, falando com as pessoas, discutindo com as pessoas, observando as pessoas, e viu aquele menino. Então, já levou aquele menino para Jesus. Você vê que ele tinha um espírito diferente
Ele era mais divertido, ele se dava mais com as pessoas, ele conversava mais, tanto que ele descobriu um menino ali no meio de 10 mil pessoas, e com isso, o que ele fez? Alimentou, conseguiu que Jesus alimentasse mais de 10 mil pessoas, ainda sobrou muita coisa. E a outra coisa foi a questão dos gregos também, certo? Os gregos, certa vez, eles são gregos convertidos ao judaísmo, certo? Estavam ali na Judéia naquela ocasião. Então, eles pediram para conhecer Jesus. Outra vez foi com Filipe, né? Filipe esteve nos dois casos, tanto na multiplicação de pães e peixes, como nesse caso aí. Chegou a Filipe. O que Filipe fez? Levou André. Por quê? Porque André era uma pessoa que tinha mais liberdade, era uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa que estava sempre com Jesus. Em todos os casos, Jesus tinha sempre os 3 companheiros principais, que eram André, Pedro e João. E o André, então, levou os gregos. E o importante que eu achei na lição aqui é que ele não foi discutir com os gregos, né? O que eles queriam, o que eles tinham que fazer. Ele imediatamente levou os gregos a Jesus. Então, André era uma pessoa bastante extrovertida, uma pessoa que conversava, que tinha prazer em levar as pessoas a Jesus. Só que, a lição diz para a gente olhar as pessoas com os olhos de Jesus, né? Mas essas pessoas que a gente conversa, que a gente quer entrar no assunto, elas têm que enxergar a gente também como uma pessoa que esteve com Jesus, certo? Uhum. Não é só a gente olhar as pessoas com os olhos de Jesus, é claro, isso aí é normal. Mas as pessoas têm que enxergar em você uma pessoa que está com prazer de levá-la a Jesus, uma pessoa que tem amor por elas, uma pessoa que tem amizade com elas. E André tinha tudo isso, certo? Muito bem, muito bem. É muito interessante aqui, né, que o André ele tinha sensibilidade para ver que as pessoas, de que forma ele podia levar as pessoas para Jesus, como meu pai falou. E ele não tinha assim, vou esperar, vou pregar aqui. Ele levava até Jesus e Jesus é que fazia. É assim com a gente também, a gente leva as pessoas para Jesus, Jesus que faz o trabalho no coração da pessoa. Tá bom? Nosso trabalho é ser levador de pessoas, levador entre aspas, ser condutor de pessoas até Cristo ali. Ele sentia a necessidade daquelas pessoas e levava elas para Jesus. Eu pergunto para vocês aqui, qual é o seu campo missionário? Está querendo ir para a China, para a Mongólia, para a Europa? Legal isso daí. Mas onde a gente tem que começar? Em casa. Começar onde a gente está, em casa. Eu trouxe um trecho do Caminho a Cristo aqui, eu vou ler só um pedacinho para vocês, não vou pôr na tela, tá? Porque toda semana eu estou incentivando vocês a ler o Caminho a Cristo. Então, esse capítulo 9, tá? Fala assim, ó, eu vou falar a ideia primeiro, depois vou ler só uma frase. Ele fala que Jesus passou a maior parte da sua vida, não no seu ministério, ele foi 3 anos e meio. Os outros anos ele passou como carpinteiro. E ali, no seu ofício do dia a dia, que ele comunicava a verdade para as pessoas, antes dele iniciar o seu ministério público ali. E ela fala assim para nós, que nós também podemos também nós, nos mais humildes deveres e ínfimas posições da vida, andar e trabalhar com Jesus. Ela fala assim, ó, o comerciante pode dirigir os seus negócios de modo a glorificar seu Senhor por sua fidelidade. Se é fiel seguidor de Cristo, levará sua religião para tudo que faz, revelando aos homens o Espírito de Cristo. O operário pode ser diligente e fiel representante daquele que labutava em seus trabalhos humildes, entre as montanhas da Galileia. Todo que adota o nome de Cristo deve trabalhar de tal modo que os outros, vendo as suas boas obras, sejam levados a glorificar o seu Criador e Redentor. Então, a nossa vida, onde a gente está, é um testemunho sobre Jesus. Então, nosso primeiro campo é onde a gente está, a nossa casa, nosso trabalho, a nossa vizinhança, e etc. É o nosso campo missionário principal. E a nossa vida, como um perfume, diz a Bíblia, né? E também o livro Caminho a Cristo, é um perfume que as pessoas vão sentindo. Não tem como não sentir. Quem está perto, sente. Se for bom, vai ser um perfume bom, a pessoa vai sentir. Se for ruim, ela vai sentir o perfume do mau testemunho ali. Então, o nosso principal campo missionário, onde nós estamos, a nossa casa. A gente tem que começar. Quem deve ser o nosso primeiro contato missionário? Os nossos familiares, as pessoas que estão próximas a nós, as pessoas que são da nossa casa. Né? O nosso primeiro contato. Não adianta nada eu querer evangelizar lá no outro lado do mundo e esquecer os de casa. Agora, por que às vezes é mais difícil evangelizar as pessoas de casa? O que vocês acham? Eles nos conhecem. E eles que sentem o nosso perfume mais de perto, né? Eles que sentem o nosso perfume verdadeiro, todo momento, né? Não só na hora que a gente dá uma maquiadinha, passa um pouquinho mais. Então, a nossa vida tem que testemunhar. Tem que testemunhar. Gente, aqui também tem um tópico interessante que é
como Jesus lidava com as pessoas difíceis. As pessoas difíceis aqui. Aqui ele cita algumas pessoas de características difíceis diferentes aqui. Por exemplo, cita os discípulos, Pedro e André, o contato. Cita o escriba, que Jesus conversou ali sobre o grande mandamento. E cita até o ladrão na cruz. Até sobre o Pedro e André, deixa eu falar aqui, né? Aquele passagem de João, quando André leva Pedro até Jesus ali, é diferente o momento, é outro momento, tá? Do que o momento que Jesus chama ele para ser pescador de homens, tá bom? São dois momentos distintos. Aquele de João foi logo depois do batismo de Jesus, no outro dia ali, no primeiro contato que eles tiveram. Quando Jesus chama eles para ser pescadores de homens, já tinha voltado para Galileia, e etc. Foi um segundo momento que eles já tinham tido um primeiro contato com Jesus, tá bom? Depois a gente pode fazer um outro momento explicando um pouco melhor essas duas passagens. Então, eles já tinham um certo conhecimento. Então, quais são as dificuldades ali desses homens ali? Por que eles eram pessoas difíceis? Né? Se você fosse olhar para Pedro, André e os outros discípulos, você poderia pensar assim, ó, não vão entender direito, são homens incultos aqui. Eles também tinham um nacionalismo exagerado. Eram pessoas que esperavam um libertador ali do povo, para libertar o povo do Império Romano. Eles tinham um nacionalismo assim que eles até rejeitavam, tinha preconceito com quem não era da nação deles. Eles tinham vários preconceitos religiosos ali com certos tipos de pessoas, né? Eles viam pessoas, esse daqui, por que ele está assim? Ele pecou, foi seus pais, e achavam que não merecia, espantavam de certas coisas. Então eram pessoas preconceituosas, incultas, meio rudes, né? Rústicos. Então parece que é uma dificuldade aqui. O escriba, por que ele era uma pessoa difícil? O escriba que Jesus conversou com ele ali. Possivelmente, a maioria dos escribas ali apresentava um tipo de autossuficiência, né? Ele, eu não preciso de nada, nem de ninguém, já sei tudo, já tenho aqui o conhecimento necessário. Eles eram pessoas também que tinham preconceito com quem não era tão bom quanto eles, na visão deles, né? Esse daqui é um pecador, por que Jesus quer ser um mestre que vai com um pecador? Eles tinham preconceitos religiosos ali. Então, era alguém também que apresentava uma certa dificuldade ali, se você for pensar em termos de apresentar um testemunho para ele. O ladrão na cruz, qual era a dificuldade com esse homem aí? Bom, primeiro que ele era um ladrão, um bandido aqui, né? Uma pessoa que cometeu crimes. Outra coisa era a falta de perspectiva. Ele estava ali na cruz já, logo ele ia morrer. O que adianta falar para ele aqui se está no fim da vida já? Né? Vai morrer. Falta de perspectiva. A sensação que ele tinha ali é de que ele já tinha ido longe demais. Ele podia pensar assim, não vale mais nada, já fui longe demais, eu estou condenado à morte aqui, para mim não tem mais perspectiva nenhuma de vida. Parece que tudo isso poderia ser um empecilho para a pregação do Evangelho, mas Jesus via essas pessoas de outra forma. Como é que Jesus via essas pessoas? Ele não olhava pelo que ela era naquele momento. Era um candidato ao reino. Sim, como uma pessoa que era um candidato ao reino de Deus e o que ela podia, o potencial dessas pessoas. Então, Jesus olhava ali para os discípulos incultos, rudes e tal, e percebia eles como uma pessoa que depois abraçaria o Evangelho que não teria medo, destemido para ir pregar o Evangelho, falar do amor de Jesus e levar outras pessoas. Olhava para o escriba ali e via como alguém que buscava conhecer a vontade de Deus. Buscava. Ele estava mal direcionado, mas era só colocar ele bem direcionado. E o ladrão na cruz como alguém que, mesmo pecador, poderia receber a graça de Deus e poderia ser mais um salvo, mesmo no último segundo de vida. Então, Jesus enxergava além, né? Jesus enxergava mais do que a pessoa era. Sabe o que eu anotei aqui? Que a gente tem que ter uma espécie de um radar espiritual para a gente enxergar o que as pessoas precisam ouvir de nós, sentir de nós e o que essas pessoas podem se tornar. É uma espécie de um radar. Você tem que estar atento, se colocar no lugar da pessoa e ver qual é a necessidade dessa pessoa. Qual é a necessidade de um ladrão que está ali para morrer na cruz, condenado, né? Então tem que estar atento, tem que ter empatia. Às vezes a gente não presta atenção nos outros. A gente vai pregar o evangelho prestando atenção em nós mesmos. A gente vai testemunhar, vai conversar com as pessoas, ou vai qualquer relacionamento da vida com as pessoas, a gente está prestando atenção em nós mesmos. Temos que perceber ali quem são as pessoas, quais são os seus problemas, seus anseios, suas dificuldades e oferecer aceitação, oferecer amor para essas pessoas, oferecer para elas aquilo que pode trabalhar no problema delas e enxergar nelas onde elas podem ir para depois que elas tiverem esse contato. A aceitação para as pessoas não é endossar ou concordar com as coisas erradas que elas fazem, tá bom? O cara é um criminoso, eu vou dar aceitação para ele. Você não está endossando o que ele faz.
mas você tem que tratar ele como um filho de Deus, também como uma pessoa que Deus ama e pelo qual ele deu o seu filho para morrer. Então, nós temos que identificar isso nas pessoas. Leonardo, eu achei bacana esse desenho aqui, ó. O desenho da lição aqui, a ilustração. Da lição do sábado, né? De Jesus, uma lupa que faz a pessoa enxergar diferente, né? Achei bacana. Não enxerga a capa exterior, mas enxerga onde a pessoa pode ir, né? O último tópico da lição aqui é perceber as oportunidades providenciais aqui. Eu achei bem interessante aqui, né? Ele fala sobre Paulo, a porta que Paulo enxergou, né? E tal. É bem interessante porque Deus abre portas para nós. A ideia aqui, ó, Deus tem portas abertas que a gente tem que estar atento para perceber oportunidades de pregar o evangelho. E ele cita o exemplo aqui de Filipe. Filipe ali com o eunuco, né? Ele foi levado ali, o anjo falou com ele, né? O Espírito Santo falou com ele, falou assim, ó, vai lá para a estrada lá tal, que lá vai ter uma pessoa que você vai ter que entrar em contato. E eu separei aqui no verso 20, Atos 8, 26, fala assim, ó, que o anjo falou para ele, ele se levantou e foi. Ele aproveitou a oportunidade, ficou enrolando, amanhã eu vou, depois eu vou. Teria passado a oportunidade. Então, eu anotei aqui algumas coisas que eu acho que são primordiais para a gente poder perceber e aproveitar essas oportunidades, que são o seguinte, primeiro de todas, a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo e às necessidades das pessoas ao nosso redor. Às vezes, a gente está tão preocupado com nós mesmos que esquece, né? Que a gente se esquece de ouvir a voz de Deus falando das oportunidades. Então, tem que estar com o coração aberto. O Espírito Santo está dando um toque para você, ó, tal pessoa está precisando, tal lugar seria bom. E a gente não está com o ouvido fechado. Mas existe uma outra coisa, que é uma característica de todos os homens fiéis da Bíblia ali, que eles tinham prontidão. Prontidão. O Filipe recebeu ali a sugestão, ele se levantou e foi. Eu tenho que ter prontidão em fazer aquilo que Deus está me pedindo. Aproveita a oportunidade se eu identificar ela e já trabalhar. Outra coisa é disposição, né? Eu tenho que querer ir. Querer ir. Eu tenho que estar com prontidão. Prontidão é ir de imediato. E disposição, que é eu querer ir. No sentido do meu coração, o desejo de ir. Outra coisa que eu separei aqui, o preparo. A gente tem que estar bem preparado para abordar as pessoas. Esse preparo é o nosso contato com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo que faz o nosso coração. Não é um preparo formal, eu não tenho que fazer uma faculdade. Mas eu tenho que conhecer a Jesus para apresentar bem a Jesus para as pessoas, não é? E a pessoa vai perceber o quanto Jesus pode fazer por elas se eu mostrar o quanto Jesus pode fazer por mim, se eu mostrar que eu conheço Jesus e que ele é bom para ela. Então eu tenho que saber o que eu vou apresentar para as pessoas. Ali eu achei legal na experiência de Filipe, que ele chegou ali na estrada, ele viu o eunuco ali e ele falou com o eunuco assim, o eunuco estava lendo e falou assim, você entende o que você lê? Ele puxou um papo ali, aproveitou a oportunidade, né? De alguma forma vou abordar aqui. O eunuco falou assim para ele, como que eu vou entender se ninguém me explicar, né? Aí ele viu o verso que o eunuco estava lendo e ele foi explicando, começou naquele verso e depois foi partindo até chegar em Jesus. Então a gente tem que tomar a iniciativa de ter o contato com as pessoas. Às vezes as pessoas têm necessidades, mas elas são retraídas, estão fechadas, ou por algum motivo não vai falar com você. A gente tem que ter sensibilidade de como chegar e ter uma iniciativa de falar com essas pessoas. E o Filipe começou pelo mesmo assunto que o eunuco estava, ou seja, ele identificou um ponto em comum e naquele assunto ele foi conduzindo para Jesus. Às vezes a gente chega, a pessoa não está ali no clima e você já quer, vamos estudar aqui, abre a Bíblia aí, Êxodo 20, sábado, isso, aquilo. Não é assim que funciona. Identifique pontos de contato ali, pontos em comum, pontos que a pessoa esteja interessada e conduza de uma forma que chegue em Jesus, tá bom? Até chegar em Jesus. Jesus deve ser o tema, entre aspas, o tema, né, que nós temos que apresentar às pessoas. A gente tem que levar Jesus até as pessoas. Resumindo aqui, nós temos que aproveitar as oportunidades providenciais. A gente tem que estar com o nosso radar ligado aqui para captar onde se apresentar uma oportunidade para a gente falar de Jesus para as pessoas. Se eu ficar esperando a oportunidade ideal, o ideal é quando acontecer isso e a pessoa tiver assim, pode ser que nunca chegue, né? Pode ser que nunca chegue. Mas se a gente estiver atento, a gente vai perceber a oportunidade onde a gente não via antes. Quais podem ser algumas oportunidades providenciais que acontecem para a gente falar de Jesus para as pessoas? Olha qual que eu marquei aqui, ó. A pessoa que chega para você e fala assim, ora por mim lá na tua igreja, ora pela minha família, pelo meu filho lá na tua igreja. Já pediram para vocês isso?
é uma portinha que está se abrindo ali. É uma oportunidade para você levar. Outra coisa, uma oportunidade providencial, que às vezes Deus pode usar o mal para o bem. Uma doença que surgiu com alguém, é uma oportunidade de você levar Jesus para essa pessoa. Alguma pessoa que está buscando uma boa educação para os filhos. O que eu posso oferecer de bom para o meu filho nesse mundo ruim? Uma oportunidade de você introduzir ali a religião, Jesus. Pedidos de ajuda. Às vezes, pessoas que precisam de ajuda, você pode oferecer uma ajuda ali e daí a pouco você está oferecendo Jesus para as pessoas. Pessoas que querem desabafar, pessoas que sentem culpa, sentem um fardo. São oportunidades de a gente levar Jesus para as pessoas. O fato é que a gente tem que estar atento. Tem que estar atento. Gente, eu queria encerrar a lição de hoje dizendo o seguinte: um bom preparo é muito bom, né? Você ter uma formação, fazer um curso, né? Você fazer um curso de oratória, etc. É ótimo, um curso bíblico. Tudo isso vale. Mas as principais características são você ser sensível às necessidades das pessoas, demonstrar amor, levar amor. Aquelas pessoas que mais ganham pessoas para Jesus, geralmente não são os mais eloquentes, etc., mas são os mais sensíveis aos problemas e anseios das pessoas e das situações que elas vivem, e que chegam e abordam essas pessoas com amor e com fraternidade cristã. Essas pessoas são os que mais ganham pessoas para Jesus. Então, todos nós podemos e devemos ganhar pessoas para Jesus, demonstrando o nosso amor cristão, aproveitando as oportunidades, olhando as pessoas com a lente, com os olhos de Jesus. Mas para isso é necessário que a gente tenha um coração ligado ao coração de Jesus, que a gente sinta lá dentro do nosso coração o amor que Jesus sentia pelas pessoas. E a gente vai chegar e vai falar naturalmente delas e as pessoas vão se converter. Nós somos um instrumento, o trabalho do Espírito Santo. Então a gente não precisa ter medo. A gente não precisa ter assim, mas eu não sei, eu não vou saber falar. Jesus prometeu assim, vocês vão ser capacitados de cima e vocês vão sair e ser minhas testemunhas e o Espírito Santo vai converter os corações. Que todos nós possamos ser boas testemunhas de Jesus, todos nós possamos estar sensíveis às pessoas ao nosso redor e possamos ali usar de todos os dons que o Espírito Santo coloca à nossa disposição para levar mais e mais pessoas para Cristo, porque esse é o trabalho mais gratificante que uma pessoa pode sentir. Você sentir que você salvou alguém da multidão dos pecados. Agradeço a presença de todos aqui, obrigado pelas participações, e eu vou convidar vocês para a gente fechar os olhos e orar, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela lição dessa semana tão bonita, onde aprendemos um pouco mais como usar o método de Jesus para ganhar pessoas para o teu reino. Nós pedimos que o Senhor nos use, que o Senhor nos abençoe com sensibilidade, com amor, para que possamos entender as necessidades das pessoas e apresentar Jesus como a pessoa que pode satisfazer a todas essas necessidades. Pedimos uma bênção para esse restante de sábado. O Senhor continue conosco. Em nome de Jesus. Amém.